Olá, meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vamos refletir um pouquinho na palavra do Senhor. A minha graça te basta, 2 Coríntios capítulo 12. Eu vou ler a partir do verso 7 até a parte A do verso de número 9. Depois vou expor para os irmãos, para a nossa reflexão, algumas lições que nós podemos extrair desta passagem e dessa experiência na vida do apóstolo Paulo. Diz assim: e para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de me não exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor, para que se desviasse de mim, e disse-me: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quais são algumas lições, meus irmãos, que nós podemos tirar daí? Eu extraio para a nossa reflexão 3 lições. A primeira delas, meus irmãos, é que nem mesmo uma grande experiência com Deus, por maior que seja, corrige a carne em nós. Se os irmãos lerem a partir do verso 1, os irmãos vão perceber que o apóstolo Paulo ele teve uma grande experiência com Deus. Apesar de em dado momento parecer que Paulo não estava falando dele mesmo, na verdade ele estava sim falando dele mesmo, da sua própria experiência. E foi uma grande experiência com Deus. Mas nem mesmo, meus irmãos, percebemos aí pelo texto, pela vida do apóstolo Paulo, que nem mesmo essa grandíssima experiência com Deus corrigiu a carne nele. Não lhe concedeu essa experiência o privilégio de se tornar imune à maldição a qual a humanidade ficou sujeita a partir de nossos primeiros pais. Maldição essa a qual nós estamos sujeitos enquanto o mundo existir, enquanto nós vivermos nesse mundo. A única maldição da qual o apóstolo Paulo ficou livre, e nem foi por causa dessa experiência, e sim por causa de outra experiência que ele teve no caminho para Damasco, uma experiência bem conhecida, foi a maldição da separação entre o homem e Deus. Essa não lhe perturbava mais. Ele era alguém que estava em Cristo, e por estar em Cristo, dizia ele, nada e ninguém poderia lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas ele tinha um espinho na carne, entre aspas, um espinho na carne. O que era esse espinho na carne? Eu achei bem interessante, meus irmãos, a consideração feita por William MacDonald em o Comentário Bíblico Popular. Ele escreve assim: o que era o espinho na carne de Paulo? Só podemos dizer com certeza que se tratava de uma provação física permitida por Deus em sua vida. Sem dúvida, a natureza exata desse espinho não é especificada propositadamente, para que santos atribulados e provados ao longo das eras pudessem identificar-se de maneira próxima com o apóstolo em seus sofrimentos. Talvez se trate de uma doença dos olhos, talvez de uma dor de ouvido ou malária, talvez de enxaqueca ou algo ligado à fala. Nossas provações podem ser bem diferentes das de Paulo, mas devem produzir o mesmo exercício de fé e os mesmos frutos. Então, a experiência com Deus não nos livra necessariamente das limitações da carne. Nós continuamos. Por maiores que sejam as nossas experiências com Deus, nós continuamos sujeitos a pecar, como Paulo estava sujeito, no caso, se gloriando, porque em um dado momento ele se gloria, e continuamos sujeitos às enfermidades e outras coisas mais que nos atingem e nos enfraquecem. Entretanto, meus irmãos, apesar da clareza desse fato, há pessoas por aí pregando e fazendo promessas em nome de Deus acerca de uma espécie de paraíso na terra. E nesse paraíso, segundo eles,
não tem espinho na carne. Especialmente se você contribuir com alguém e para alguém, para alguma coisa, você vivenciará, dizem alguns, esse, entre aspas, paraíso terreno. Ora, meus irmãos, Paulo, o grande Paulo, escolhido e chamado de forma especial por Jesus para ser apóstolo, um homem que se entregou de corpo e alma à obra de Cristo, ao invés de relatar sobre um paraíso na terra preparado por Deus para ele relatou aqui mesmo em 2 Coríntios, no capítulo 11, sobre prisões, açoites sem medidas, perigos de morte, fustigação com varas, apedrejamento, naufrágio, fadigas, fome e etc. Sede também, né? Tudo por causa do Evangelho de Cristo. E quando chega no capítulo 12, então ele fala de um espinho na carne. E pela forma como ele se expressa, parece que era algo pior ainda do que tudo que já fora relatado por ele no capítulo número 11. Às vezes, meus irmãos, eu fico pensando como é que lá no passado as coisas eram estranhamente diferentes do que é hoje. Porque hoje se ouve... O que se ouve hoje? Se ouve que se você der, se você doar para tal ministério, para tal pessoa, você vai ficar rico, ainda nesta vida. Você vai se livrar de todas as suas enfermidades. Mas lá no passado, era dito pelos apóstolos que se você se entregar, se você se doar para a obra de Cristo, saiba que você poderá sofrer por causa disso. Do próprio apóstolo Paulo, quando ele estava recém-convertido, né? As pessoas ainda estavam com medo de irem até ele, de orar por eles, de dar-lhe um apoio. Jesus diz, né, que ele fora chamado e experimentaria o que é sofrer por causa do Evangelho. Então saiba que se você se entregar, você poderá sofrer. Esta era a mensagem lá do passado, mas hoje não, hoje é diferente. É claro, meus irmãos, que nós sabemos que sofrer não é regra, e muito menos ainda a regra é ficar rico e não ter enfermidades. Não há experiência com Deus que corrija as fraquezas da nossa carne enquanto nós vivemos nesse mundo. Lázaro e outros foram ressuscitados, mas depois eles morreram de novo. Lázaro não está vivo, peregrinando por aí, não. Ele voltou a morrer, né? Enoque e Elias não morreram, lá no Antigo Testamento, né? Mas se eles não tivessem sido tirados daqui, desse mundo, dessa vida, eles teriam morrido. Então, não existe nenhuma experiência com Deus que nos torne imunes às fraquezas da nossa carne. Seja a fraqueza no sentido da possibilidade de nós pecarmos, seja da fraqueza no sentido da possibilidade de nós termos alguma coisa, contrairmos alguma coisa, vivenciarmos alguma experiência que nos cause alguma espécie de sofrimento. Então esta é a primeira lição que nós podemos tirar dessa passagem, dessa experiência do apóstolo Paulo. A segunda lição, meus irmãos, que a gente pode tirar é que o espinho na carne é um mensageiro de Satanás, diz aqui o apóstolo Paulo. Mas só opera esse mensageiro de Satanás, e qualquer mensageiro de Satanás só opera porque Deus permite. E só opera enquanto Deus permite. E de certa forma é até ordenado por Deus com um objetivo, apesar de não deixar de ser um mensageiro de Satanás. E para nós exemplificarmos isto, meus irmãos, eu acredito que não haja um texto melhor do que
aquele que nós encontramos no livro de Jó, no capítulo 1, versículos 1 a 12. Apesar de ser bem conhecido dos irmãos essa passagem, eu quero ler aqui para nós a recordarmos, né? Então diz assim, Jó 1, a partir do verso 1: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssima a gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. Iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedeu, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde ou em vão? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Então está aí, meus irmãos, nesse caso de Jó, não um mensageiro de Satanás, mas o próprio Satanás, permitido por Deus a agir na vida de Jó, para provar a Jó, para demonstrar que Jó era de fato um homem reto, sincero, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal, não por causa de Deus tê-lo coberto de bênçãos, coberto de bens. Então Deus permite, né? Deus concede a Satanás tocar em Jó, mas somente até certo ponto. Então o mensageiro de Satanás, e até mesmo o próprio Satanás, só opera na vida de alguém, quem quer que seja, principalmente de um servo de Deus, se Deus permite, porque Deus permite, e somente enquanto Deus permite e até onde Deus permite. A terceira lição, meus irmãos, é que Deus se manifesta, é a lição de que Deus se manifesta na e através da fraqueza. Deus faz obras grandes, grandíssimas, com instrumentos pequeníssimos e fraquíssimos. Paulo tinha um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, isto o enfraquecia. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, tira de mim esse espinho na carne. Senhor, me livre desse espinho na carne. Paulo orou 3 vezes, mas a resposta que lhe veio da parte do Senhor foi: não, o espinho na carne vai continuar. Por quê? Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus se manifesta na fraqueza humana e através da fraqueza humana.
Paulo é um exemplo, mas também, meus irmãos, nós temos outros exemplos nas Escrituras. Por exemplo, Moisés era pesado de língua. Além disso, ele já tinha 80 anos. E quais foram os instrumentos poderosos que Deus tinha para auxiliá-lo? Moisés era pesado de língua, já tinha 80 anos, Deus o convocou, o chamou naquele tempo para libertar o povo de Israel da escravidão do Egito. E quais foram os instrumentos poderosos que Deus lhe concedeu para auxiliá-lo, auxiliar a Moisés? Quais, nessa empreitada, nessa obra, quais foram? Na maioria das vezes, meus irmãos, os instrumentos eram o seu irmão, Arão, e uma vara, um cajado. E o Egito experimentou o julgamento de Deus através de Moisés e esses instrumentos, pequeníssimos, fraquíssimos. O Mar Vermelho se abriu, águas amargas se tornaram doces, águas jorraram da rocha, o povo foi alimentado com maná e com codornizes durante muitos anos. Os instrumentos eram fraquíssimos, pequeníssimos. É para a gente olhar, se a gente estivesse lá na ocasião, né? E olhássemos antes de alguma coisa acontecer, seria para nós darmos risadas. Mas foi com esses instrumentos pequeníssimos e fraquíssimos, Moisés, pesado de língua, seu irmão Arão e um cajado, que Deus fez grandes milagres. Então Deus se manifesta na fraqueza e através da fraqueza. E, meus irmãos, Jericó. Vamos agora pensar em Josué, né, quando ele vai conquistar Jericó. Jericó caiu literalmente no grito. Jericó tinha uma muralha intransponível. Como que vamos derrubar essas muralhas? Deus disse assim: olha, a muralha vai cair da seguinte forma: vão rodear uma vez por dia, durante 6 dias. No 7º dia rodeiem 7 vezes, e na 7ª vez vão tocar a trombeta, vão elevar as suas vozes, vão gritar. E a muralha caiu literalmente no grito. Gideão era o menor de uma família menor, e tendo um exército que, apesar de grande, era bem menor, e depois tornou-se ainda bem menor, foi reduzido a 1% do original, 300 homens apenas. Mas Gideão, esse menor de uma família menor, com este exército jocoso, né, de fazer a gente dar risadas, foi um instrumento usado por Deus para vencer um exército de mais de 100.000 homens. Os irmãos conhecem a história de Davi e Golias. Golias estava aterrorizando o povo de Israel. Não tinha ninguém que tivesse coragem para duelar com Golias. Ninguém do exército experimentado de Israel. Aí vem Davi, um pastorzinho de ovelhas ainda, né? E enfrenta Golias e vence Golias. E Paulo tinha esse espinho na carne, mas a graça de Deus estava com ele e sobre ele, e isso lhe era suficiente. Por quê? Porque Deus se manifesta na e através da fraqueza humana. Deus faz obras grandíssimas com instrumentos pequeníssimos e fraquíssimos, assim como nós, né? Nós somos pequenos, nós somos fracos, mas Deus pode fazer, se Ele quiser, uma grande obra através de nós. Basta nós nos colocarmos em suas mãos. Então, 3 lições. Nem mesmo uma grande experiência com Deus, por maior que seja, corrige a carne em nós. A fraqueza da nossa carne permanece. A possibilidade de sofrermos na carne permanece. A possibilidade de pecarmos permanece. O espinho na carne é um mensageiro de Satanás, mas ele só opera, e o próprio Satanás só opera porque Deus permite, e enquanto Deus permite, até onde Deus permite. E de certa forma, às vezes, ele é até ordenado por Deus com um objetivo, apesar de não deixar de ser
mensageiro de Satanás. E Deus se manifesta e através da nossa fraqueza. Deus faz obras grandíssimas com instrumentos pequeníssimos e fraquíssimos. Que o Espírito de Deus, meus irmãos, aplique essa palavra ao nosso coração. E que nós, então, a despeito da nossa fraqueza, da nossa pequenez, possamos nos colocar ousadamente nas mãos de Deus, crendo que Ele pode realizar uma grande obra através de nós. E que nós possamos desejar sermos instrumentos de Deus para a realização dessa grande obra. E que a graça do Senhor nos baste e que o poder do Senhor se aperfeiçoe na nossa fraqueza. Amém.